Alô, ouvintes da Trianon, aqui é o Lombardi do programa Fique por Dentro. O programa Fique por Dentro está em novo horário, todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. E você pode enviar perguntas sobre a área de ortopedia através do e-mail fiquepordentro740@gmail.com. Fique por dentro 740@gmail.com. Ouça, divulgue, participe. Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Iniciamos agora o programa Fique por Dentro, aqui pelos 740 kHz em São Paulo e Grande São Paulo, nos 810 kHz na Baixada Santista e também através dos internautas pelo site trianonam.com.br. E com muita satisfação, hoje temos aqui no estúdio novamente a presença do Dr. Dario Giannini, que é ortopedista e traumatologista e estará falando sobre ortopedia. E você pode tirar suas dúvidas enviando agora, que o doutor estará respondendo ao vivo, através do e-mail jornalismo@bexiganews.com.br. Vou repetir, jornalismo@bexiganews.com.br. Faça a sua pergunta e o doutor Dario estará respondendo ao vivo aqui. Você menciona seu nome, a cidade de onde você está, e o doutor estará respondendo. Boa tarde, doutor Dario. Boa tarde, Lombardi. Boa tarde a todos os ouvintes. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. E eu posso dizer que eu estava até com saudade de estar aqui no estúdio. E nós também, com certeza. E se passaram o quê? 2 semanas, né? Por aí, 2 ou 3 no máximo, mas já dá saudade. Ah, com certeza, né? Doutor Dario, então vamos agora uma pergunta, porque é natural das pessoas sentirem dores, né? Elas sentem dores, cada uma sente um tipo de dor. Por que existem as dores? Bom, boa parte das pessoas que a gente atende no dia a dia, Lombardi, lamentam por que eu sinto tanta dor, por que temos que viver com dor e o que é possível fazer para que a gente viva sem dor. Bom, tem uma questão de como funciona a dor e tem até uma questão talvez um pouco filosófica que a gente entra nela já já. Porque na ortopedia, praticamente todas as pessoas que nós atendemos vêm procurar o médico porque estão sentindo algum tipo de dor. O esqueleto manifesta seus problemas principalmente informando dor. Bem, e tudo depende de uma questão que é a interpretação da dor. Eu não vou falar, logicamente, de dores do coração, porque já é um tema um pouco fora da minha alçada, mas o que a gente se refere aqui é, no sentido literal, a dor física, e no caso que eu posso falar para vocês, a dor do esqueleto. É muito raro a gente ter dores do esqueleto que apareçam assim espontaneamente, da pessoa estar parada e a dor ficar fustigando, aparecendo isolada. Geralmente são dores associadas ao movimento. E o esqueleto é um conjunto de peças móveis, que naturalmente, como quaisquer peças móveis de uma máquina, gastam com o tempo. Demoram muito tempo para gastar, mas gastam. E o mau funcionamento dessas peças no seu conjunto começa a produzir dor. Então veja, nós aqui, eu e você, Lombardi, que temos já de 25 para cima, nós dois mais ou menos. Sim. Somando a idade nós dois, dá quase 40, né? É verdade, é verdade. Então o que vai acontecendo? Uma outra dorzinha a gente sempre tem. Eu tenho minhas dores também. Eu precisei passar por uma cirurgia ortopédica no ano passado, por um probleminha pequeno. Então, para que serve a dor? É uma forma de informar a pessoa que algo está errado, que precisa ser protegido. Então o que acontece nesse tipo de situação? A dor é o primeiro e mais fundamental mecanismo de defesa que existe. Quer dizer, a dor é nossa amiga, ela é feita para nos proteger.
Quando a gente está sentindo uma dor, não significa, como na interpretação de algumas pessoas, um tipo, vamos dizer, de maldição. É uma coisa que nos dá uma informação para benefício, para proveito, para a gente saber que alguma coisinha está passando um pouquinho do seu limite. Se você for fazer um exercício, por exemplo, um alongamento que tem que tentar levantar o pé mais do que você está acostumado, vai doer um pouquinho. Essa dor significa que você está passando um pouquinho do limite para o qual o seu músculo está adaptado. É lógico que vai melhorando um pouco a elasticidade conforme você vai praticando. A dor melhora, mas ela é o significado de que algo está errado, cuidado. Não é uma coisa? Sim. Doutor, vamos dar continuidade a essa pergunta, porque existem as dores, porque temos ouvinte... Tem alguém no ar? Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? Dene Rossetti, De que bairro a senhora fala? Tatuapé. Pois não, pode fazer a pergunta ao doutor Dario. Olha, eu quero agradecer muito o seu José, que eu conheço todos da Trianon, e eu ouvi muitos anos o programa do doutor Fábio Ravaglia. É o seguinte... Eu caí, quebrei o joelho e passei por uma cirurgia. E eles colocaram, não sei, eles falam, né, dois parafusos. Se esses parafusos são absorvidos pelo organismo ou eles ficam? O doutor Dario estará respondendo. Se a senhora quiser, pode desligar o telefone e ouvir pela rádio. Olha, dá um abraço para o seu doutor Fábio Ravaglia. E o irmão dele, né, o Francisco. Sim, com certeza. Eu participei muito lá das caminhadas no Parque Trianon. E ele sempre fez um trabalho sempre maravilhoso social. E eu gostei quando ele voltou para Trianon. Ah, então, ele está aqui com esse programa também, Ortopedia e Então, Saúde. muito E o doutor... obrigada, viu? Põe o telefone para o ouvinte também, só Tá bom. Quem não tem e-mail. Tá bom, muito obrigado. Agradeço o seu José, viu? Ele foi muito gentil, e a Fabiana. Falar para a Fabiana me ligar. Tá bom, muito obrigado. Obrigada, viu? Boa tarde. Bom, boa tarde, dona Ed. Obrigado por ter ligado para a gente. Nós agradecemos o prestígio. Respondendo à sua pergunta quanto aos parafusos no joelho, diria que os parafusos que são usados para essa finalidade normalmente não são absorvidos. Eles permanecem dentro do joelho, provavelmente são dois parafusos que estão dentro da patela que é o osso que antigamente se chamava rótula. Eles podem ficar lá de maneira definitiva, sem provocar nenhum tipo de problema, porque os parafusos são de aço inoxidável, ele não tem perigo de enferrujar ou acontecer algum tipo de coisa. Assim como quase todos nós temos algum tipo de metal no dente, e vivemos perfeitamente 40, 100 anos com aquele metal no dente, os parafusos também podem permanecer dentro do joelho sem nenhum problema. Um outro caso que de vez em quando pode ocorrer é o parafuso ficar com uma pequena saliência que incomoda debaixo da pele. Aí nesse caso está indicada uma cirurgia que é muito mais simples que a primeira cirurgia para retirar esses parafusos. Mas se não, pode ficar tranquilamente, eles não são reabsorvidos, mas ficam lá para sempre, sem provocar nenhum tipo de problema, só benefício. Tá aí a resposta, então, doutor Dario. Muito obrigado pela participação, senhora Ed. Eu vou até perguntar agora aqui ao Cléo. Eu posso abrir uma linha, Cléo? Então, eu vou abrir uma linha aqui para o ouvinte, porque às vezes você não está próximo de um computador, tem uma certa dificuldade com o e-mail, não pode acessar. Então, eu vou passar agora uma linha para você poder fazer a pergunta ao doutor Dario. 3289-3580. Vou repetir. 3289-3580. Doutor Dario, voltando àquela pergunta que o senhor ainda não havia terminado a resposta, as dores, então, é um benefício a pessoa sentir dor, porque se ela não sente dor e ela está com algum problema, não tem como detectar, não é isso? Sim, é o mecanismo primordial de defesa que todos os organismos mais desenvolvidos têm. Como um exemplo que eu posso dar para a pessoa interpretar a importância da dor, existem algumas doenças, felizmente muito raras, em que a criança nasce com um defeito nos nervos do qual ela não sente dor. Na primeira vista, as pessoas imaginam, puxa, mas que sorte, essa pessoa nunca vai sentir dor, ela nunca vai sofrer. Só que acontece o seguinte, uma criança que vem a nascer com essa doença,
jamais conseguirá chegar aos 10 anos de idade, ela vai morrer antes. Por quê? Essa criança, assim como você não consegue explicar para um cego de nascença a diferença entre preto e branco, fora da compreensão dele, também uma pessoa que nasce sem a capacidade de sentir dor, está totalmente fora da compreensão dela saber que o fogo é perigoso, que a faca da cozinha corta, que ela tem um limite até onde ela pode mexer uma articulação sem machucar. Essa criança não compreende, não faz parte do universo dela a dor. Então ela vai se machucar com uma frequência impressionante. Ela pode estar brincando, deixa cair um vaso cheio em cima do pé, aquilo esmaga os ossos do pé e a criança continua andando, porque ela não sabe que está doendo, não sabe que tem uma coisa errada. E vai aleijar por conta disso. E, por exemplo, ela pode ter uma pequenina dor de ouvido quando pequenininho, que chora, os pais levam ao pediatra, o pediatra identifica a dor de ouvido, dá o remédio certo. Se essa criança não tiver a capacidade de sentir a dor, ela não vai chorar, os pais não vão saber que ela tem o problema, ela vai ter uma infecção que vai se alastrar e vai matar a vida dela. Ou seja, não existe vida se não houver dor. A dor é a defesa. Para que um organismo permaneça vivo, ele tem que saber até que ponto ele pode ou não pode passar por alguns atos, algumas situações. Então, sem sentir dor, a pessoa não tem vida. A dor é necessária, ela é nossa amiga. Tá certo que existem algumas doenças em que há um pouco de dor, um tanto acima do que é o razoável, e nós precisamos então tratar essa dor. Mas lembrando, esse ideal que algumas pessoas imaginam da vida totalmente sem dor é uma desgraça. Quem tiver numa situação dessas não vai conseguir usufruir da vida. Em muito pouco tempo ela vai ter doenças sérias que podem matá-la, vai ter alterações no seu esqueleto graves que vão aleijar também. Ou seja, faz parte da vida. É uma bênção de Deus a dor, porque ela é feita para nos proteger. Nossa vida vai longe porque a dor sabe até onde nós estabelecemos os nossos limites de perigo e identificação de alguma doença que pode ser tratada. Ou seja, a dor demais realmente não dá para conviver, precisa ser tratada. Mas uma outra dorzinha aqui que a gente tem quando está com 80, 90 anos no esqueleto, faz parte do normal e é feito para entender. Alguma coisinha precisa ser cuidada. Doutor, inclusive, para pessoas que não sentem dores, vivem uma vida assim totalmente normal, fala, estou ótimo porque eu não sinto dor, nunca se sabe se a pessoa está com algum problema. Então, aquele que sempre os médicos recomendam, fazer um check-up pelo menos uma vez por ano, fazer exames para saber realmente como está a saúde. É primordial, não é, doutor? Sim, é bom, sempre logicamente. Todos precisamos, na idade adulta, depois dos 40. Quando nós dois chegarmos aos 40, nós vamos precisar fazer isso também. Mas sempre é conveniente você visitar o médico clínico 2 ou 3 vezes por ano, apenas para conferir se você tem alguma coisa. O médico vai examinar, pede alguns exames que são rotina. Também é interessante ir verificar o cardiologista para o coração como está em ordem. Nas mulheres, o ginecologista. Nos homens, o urologista para prevenção de alguns tipos de câncer que são muito frequentes. Quando descobertos, são curados. Se a pessoa descobrir em tempo, ela passa pelo tratamento e ela fica boa. Não vale a pena aquele raciocínio de que se eu tiver com câncer eu já estou condenado, então não adianta fazer nada. No comecinho é tratável, o sujeito fica bom e volta ao normal. Mesma coisa nos casos de câncer de mama. Então, uma visita frequente. Alguns especialistas básicos, o clínico, o cardiologista, e no caso o ginecologista ou urologista, são muito bons. E quando a gente sente alguma coisinha, tem um especialista para ver isso. No caso da gente da ortopedia, que tem uma demanda muito grande. Outros especialistas frequentes, todo mundo precisa ir ao oftalmologista também, porque depois de adulto os olhos vão começando a fraquejar, precisam de óculos para ajudá-los, né? Tá? Então, esse tipo de coisa. Sempre a prevenção para evitar as doenças, mesmo que não sinta nada. Tem mais alguém na linha, não? Não, no momento não. Tá. Doutor, inclusive eu já trouxe outros especialistas aqui, já que citou de alguns exames. Lógico, os homens antes eram com 55, depois com estresse, com um modo de vida diferente que as pessoas têm levado hoje, os homens, a correria, tudo 50, agora parece que a partir dos 45 ou 40, o exame de toque, que é necessário para saber da próstata. Da mesma maneira, as mulheres, o Papa Nicolau. Independente de ter vida sexual ativa ou não, a importância do exame Papa Nicolau. Então é sempre bom estar atento para ter realmente a saúde em primeiro lugar. Sim, claro.
Então, é muito mais fácil prevenir algo que você descobriu antes do que ter que remediar algo que já complicou, né? Exato. Doutor, qual a diferença entre dor na coluna e dor no nervo ciático? Pergunta extremamente clássica dentro do consultório da ortopedia. Bom, a coluna vertebral, como todo mundo sabe, é aquele conjunto de ossinhos que fica bem no meio das costas e que tem uma exigência ao longo da vida do ser humano, tal, que faz com que ela gaste muito depressa. Mas muito mesmo. Com 20 anos a gente já começa a observar os primeiros estragos. Vai aumentando e uma certa fase da vida começa a dar uma dor um pouco mais importante. Pode notar que todas as pessoas mais idosas, com 80, 90 anos, alguma coisinha tem com a coluna. Bem, aí quando a coluna está, não vou dizer doente, mas já um pouco gasta, necessitando de um pouquinho de cuidado a mais, ela começa a manifestar dor. E essa dor vai ficar na região das costas, logicamente, quase sempre perto da cintura. É difícil ter uma dor bem no meio das costas, é sempre na transição da cintura. E aí pode ou não ficar uma dor que é restrita à região da coluna ou atingir esse famosíssimo nervo ciático. O nome sempre levanta dúvidas. A pronúncia certa do nervo é ciático com C de casa, como perguntam muitas vezes. E se o nervo ciático for acometido, ele vai produzir uma dor que é irradiada pela perna, na coxa, passa sempre por trás da coxa e nos casos um pouco mais extremos pode chegar até quase no pé. Aí perguntam se o problema é a coluna ou o problema é o nervo ciático. Qual dos dois está doente? Essa pergunta tem uma resposta bem objetiva, Lombardi. É sempre a coluna. Se há alguma coisa com o nervo ciático, exceto algum acidente, que por exemplo a pessoa possa ter levado uma pancada ou um corte, todas as dores que estão localizadas no nervo ciático, coxa abaixo por exemplo, têm começo na coluna. Ou seja, a coluna pode doer sozinha, ou pode doer também acometendo esse nervo ciático. E aí existe a dor coxa abaixo. O que quer dizer o seguinte, se tem fumaça, tem fogo. Se tem problema com o nervo ciático, o problema é com a coluna. Tanto que quando a pessoa sente uma dor na coxa característica do nervo ciático, o primeiro lugar que o médico ortopedista vai investigar é a coluna. O que está acontecendo na coxa precisa ser olhado para excluir algumas coisas raras, mas sempre a primeira coisa é com a coluna. Então aquilo, é o ciático, é a coluna? A resposta é sempre a coluna. Então tá aí, mais uma dúvida tirada também para os ouvintes que tinham essa dúvida entre dor na coluna e dor no nervo ciático. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, já voltamos, mas vou deixar novamente o telefone. Se você quiser tirar alguma dúvida na área da ortopedia, ligue e faça a sua pergunta para o Dr. Dario Giannini, no telefone 3289-3580 ou 3253-4845. Já voltamos. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianonam.com.br. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Dr. Fábio Ravalia agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem o condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, power plate, plataforma multivibratória. Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1900.
913. Além do tradicional pão italiano, a padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle. Além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive há 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Rocha Farma. Somos uma empresa que desde o início nos preocupamos com a qualidade dos produtos que manipulamos, porque sabemos da nossa responsabilidade. Essa é a principal razão de nossa solidez e ótima reputação nos segmentos há mais de 30 anos no mercado. Os produtos e medicamentos da Rocha Farma são formulados de acordo com as necessidades de cada cliente. A manipulação só é realizada a partir da receita médica, com especial atenção de nossos colaboradores quanto aos componentes e quantidades especificados em cada fórmula. Para isso, utilizamos modernos sistemas de equipamentos para garantirmos a qualidade de nossos produtos. Rocha Farma, farmácia de manipulação. Telefone 3284-0090, 3854-6989 e 3266-8178. Visite o site www.rochafarma.com.br. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Voltamos com o programa Fique por Dentro e só para reforçar os telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ligue e faça sua pergunta ao Dr. Dario Giannini e temos ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? É Júlia Rodrigo. Senhora Júlia, de que bairro a senhora fala? Rio Pequeno. Ótimo, pode fazer a pergunta ao Dr. Dario. Sim, eu tô sentindo assim, quase há um ano já, uma dor que me incomoda demais, assim, atrás do joelho, parece um nervo, dói muito. Eu ponho cataflã, mas não tá resolvendo. Que será isso? Alô? Pois não, senhora Júlia. Então a senhora pode agora pôr o telefone no gancho e ouvir pela rádio enquanto nós aguardamos outros ouvintes. Então. Muito obrigado, senhora Júlia. Bom, boa tarde, dona Júlia. Obrigado pela pergunta, obrigado por estar prestigiando a gente. Uma dor no joelho, evidentemente, tem como primeira causa, se pensar, alguma causa de esqueleto, que vem justamente do joelho. Pode ter uma causa no joelho, mas geralmente as dores no joelho tendem a pegar um pouquinho mais na frente. Por trás do joelho, uma das possibilidades é ser o próprio nervo ciático, como a gente falava há pouquinho, e pode ser também alguma coisa circulatória. Portanto, a única forma de identificar a dor é, primeiro, passar pelo médico. Então, o primeiro especialista que eu vou recomendar que ela consulte é o ortopedista. Aí o médico vai poder examinar, verificar alguns detalhes com o joelho e a partir da consulta já se dá para ter, em 85, 90% dos casos, certeza do que tem e começar a tratar. Pode ser um componente vascular ou de outra origem que o médico já vai identificar de imediato e ele pode então encaminhar para um especialista da outra área se for o caso. E uma preocupação que muitos têm é qual exame é necessário para verificar isso. Então, o primeiro método para descobrir uma doença, como no caso dessa dor no joelho da dona Júlia, é, primeiro, consultar o médico. As pessoas perguntam para a gente, muitas vezes informalmente, qual exame devo fazer para saber de onde vem a minha doença. Vá ao médico. Se for necessário algum tipo de exame, o médico vai pedir dando necessário. Mas lembrando sempre que
dentro de uma consulta médica, 85, 90% dos diagnósticos já são feitos dentro da sala. Os exames são alguma coisinha feita para dar uma mãozinha, acrescentar um pouco de ilustração ao diagnóstico, mas resolve o problema. Então, primeiro, consulte o ortopedista, dona Júlia. Já vai sair de lá com alguma coisa já sendo feita para melhorar essa dor, para já começar o tratamento. Mas lembrando que precisa primeiro ir ao médico e não tente tomar algum remédio por conta própria, porque não dá para ter certeza de qual remédio é necessário nesse momento. Inclusive ela citou o nome do remédio que ela está tomando muitas doses e nem seria até viável, porque de repente pode ser um outro caso, né, doutor? Pode ser até que o remédio possa provocar algum pouco de malefício, porque não se tem certeza de qual seria a indicação desse remédio. Então converse com o médico, pode até ser que confirme, né, o remédio que ela está tomando, mas se não teve melhora, possivelmente não seria essa a eficácia que ela está usando. Então fale com o médico primeiro. Tomar um outro remedinho para dor é possível. A gente também não pode, por causa de qualquer dor de cabeça ou de qualquer espirro, já ter que ir a uma consulta ao médico. Senão qualquer sintoma você vai passar a sua vida na fila do consultório, né? Então, um outro remédio para dor, tudo bem, enquanto 1 ou 2 dias não dá para ir ao médico, mas o ideal é já consultar desde cedo, procure marcar com o ortopedista. Então tá aí a resposta, senhora Júlia, muito obrigado pela participação. Doutor, agora uma pergunta que eu acho que muitos ouvintes sentem, porque muitas pessoas sentem as mãos dormentes. Então, as mãos adormecem. Qual médico deve se procurar? É o famoso a mão dormiu, né? Pois bem. Repare que muita gente tem isso. Eu já tive também. Já aconteceu com você, Lombardi, ou não? De adormecer? Acordar com a mão dormindo? Sim. Pois sim. bem. Tá. Então, isso é muito frequente. É tipo da coisa que é aquele defeito padrão, né? Todo carro, uma hora gasta algumas peças, por exemplo, os pneus, né? Então, todo esqueleto acontece alguns probleminhas, como por exemplo, esse da mão adormecer. Então, quase todo mundo escutou quando era criança de que alguma coisa está adormecendo no corpo porque parou a circulação. Aí a pessoa vai geralmente no médico de circulação, ela vai ao cardiologista ou então ao cirurgião vascular. E com muita frequência esses médicos logicamente atendem e já sabendo do que se trata, eles encaminham para o especialista na área, que justamente aqui o motivo pela pergunta está com o ortopedista, que é o nosso caso aqui para entender. O que faz a mão adormecer é um probleminha com um nervo que fica bem no meio da palma da mão, aqui onde cruza o pulso. E esse nervo fica num lugar que é muito estreito. A gente chama ele de túnel do carpo. Ali tem o nervo e mais algumas outras estruturas. Quando vai envelhecendo, algumas coisas que ficam em volta dessas estruturas começam a endurecer e não tem mais a mesma flexibilidade de movimento e aperta o nervo. E o nervo funcionando mal começa a não dar a sensibilidade aí dos dedos, que é o adormecimento. Então, ou seja, já para adiantar um pouco, continuar a sequência do tratamento sem gastar aquele tempo entre marcar o cardiologista e depois o ortopedista, recomendamos. Formigou a mão, primeiro o ortopedista, que é o especialista que trata isso. Tem mais alguém no ar? Temos sim. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Tá me ouvindo? Sim, qual é o seu nome, por favor? Oi, meu nome é Lucila Oliveira. Pois não, senhora Lucila. De que bairro a senhora fala? Eu estou falando de Dallas, Estados Unidos. Oh, que beleza! Que beleza! Olha, gostei dessa, hein? Então tá aí, pelo site Trianon AM, muito bom. Pode fazer a pergunta ao Dr. Dario. Olha, eu estou ouvindo a rádio, hoje é a primeira vez que eu estou ouvindo mesmo, né? Foi por intermédio da minha mãe, que um dia ela falou da Trianon e ontem eu ouvi e hoje eu estou ouvindo de novo. Acontece o seguinte, a minha mãe, ela está para completar 78 anos já, semana que vem, e ela se queixa muito de uma dor na perna, que é na bacia, na junção da coxa com a bacia, né? E isso está deixando ela impossibilitada de andar. E então ela acha que é o intestino, né? Não sei se ela está ouvindo agora a rádio, mas se ela tiver, ela já reconheceu a voz. Ela acha que é intestino. São muitos anos isso. E tem uma coisinha, um detalhe. Ela me diz
que ela tem uma pequena diferença entre uma perna e outra, que ela sempre teve essa diferença, já nasceu. Tipo assim, 1 centímetro, 1,5 centímetros, uma coisa assim. Então, eu gostaria de saber, se possível, depois eu entro no site para pegar o nome completo do médico, do doutor, e o endereço, que assim que eu puder ir para São Paulo, eu sempre gostaria de levá-la. Mas, de antemão, saber se pode ser intestino essa dor ou se é descalcificação? Acho que é essa a palavra. Sim. Alguma coisa assim. Eu quero desde já agradecer sua participação aí em Dallas, nos Estados Unidos, e, se possível, divulgar o nosso site também. O nosso site, nosso programa vai ao ar toda sexta-feira das 14 às 14h45 aproximadamente. E eu quero agradecer sua participação e eu vou deixar um e-mail para você anotar, para depois passar o nome dos médicos e tudo mais. Você poderia anotar? Espera um pouquinho, espero que não caia a ligação. Não, aí... Eu tô falando do celular. Pois não. Ok, espera aí, uma caneta. Pode falar. Oi, é jornalismo @Bexiga News, Bexiga com I, Bexiga News. bexiganews.com.br. Inclusive, para o seu caso, eu vou pedir, se não cair a ligação, para você ouvir a resposta do Dr. Dario no ar mesmo, tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a vocês. Tchau. Até logo. Bom, boa tarde, Lucila. Obrigado pela atenção e particularmente pela atenção de onde você está no momento. A gente fica muito feliz. Nós ficamos felizes em saber que você, estando no Texas, nos Estados Unidos, está ouvindo, prestigiando a gente de tão longe, vamos dizer assim. É uma maravilha, Lombardi, como a tecnologia hoje une o mundo. Você consegue escutar qualquer estação de rádio em qualquer lugar do mundo através da tecnologia moderna. Veio para bem, veio para beneficiar a humanidade. Com certeza. Indo à pergunta da Lucila, uma dor na região da virilha pode significar um problema ósseo, que é a primeira coisa que a gente pensa, que seria a artrose no quadril, que significa já um processo de perda da lubrificação da articulação que une a coxa com a bacia, chamado quadril, que é a ligação do fêmur com a sua parte da bacia. É uma região que, com uma certa frequência, desenvolve a artrose e a articulação começa a perder a sua função de movimentar adequadamente e aí provoca dor. Nesse caso, como a gente falava há pouco no começo do programa, a dor é um indicativo de que ela está tendo um probleminha. Então, essa articulação precisa ser investigada pelo médico para verificar se é um problema que de imediato pode ser tratado com alguns remédios ou se necessita de uma intervenção cirúrgica, que é algo muito frequente e que hoje em dia é feito quase todos os dias e tem resultados muito bons. A pessoa que estava com dificuldade de andar volta a andar normalmente. A outra possibilidade que ela está considerando, devido ao intestino. Existe essa possibilidade, sim. Um assunto que não é tão da minha área, mas eu posso dar alguma orientação, que é a chamada hérnia, muito frequente. Hérnia de intestino que entra pela virilha. Acontece numa região com muita frequência, devido a alguns fatores genéticos e outros fatores adquiridos na vida da pessoa, de uma parte do intestino, que é uma longa mangueira, o intestino, dobrar e entrar por um cantinho ali na virilha e ir se superficializando através de uma estrutura própria do corpo. Então, a hérnia precisa ser investigada também passando pelo médico. Por quê? Num curto prazo, a hérnia pode não representar nada, mas se deixar aumentar e virar uma coisa séria, a hérnia pode chegar numa complicação que até coloca a pessoa em risco de morte. Então, primeira dorzinha do quadril, ela pode até atrapalhar bastante para andar, mas não compromete a vida. Mas se for uma hérnia, for complicando, for aumentando e deixar passar, pode implicar em coisa mais séria. Então, aquela velha,
sempre ao médico primeiro. O primeiro especialista a recomendar, nesse caso que está doendo quando anda, é o ortopedista. Ele vai poder avaliar e, no caso, encaminhar para um cirurgião, se for o caso, para avaliar uma hérnia. Mas sempre é a primeira coisa. A pensar é a artrose, mas sempre vá ao médico primeiro. É o melhor lugar para a gente ter um diagnóstico. Então tá aí a resposta. Muito obrigado pela participação, inclusive aí nos Estados Unidos, com esse inverno todo que está tendo aí. Eu desejo um bom final de semana. Você me ouve? Ouço sim. Aqui em Dallas não está tão frio, né? Sim. É só uma geadinha de vez em quando, não tá... Hoje até tá dando até para usar camiseta. Ela está no sul, né? É verdade, aí já não faz tanto, né? Mas mesmo assim, é porque está rigoroso em outros estados aí, está muito rigoroso o inverno aí, né? Tá bem frio mesmo, mas o pior aqui é o calor é triste. Tá certo. Imagina, então. ficar acumular, né? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Muito obrigada a vocês. Bom final de semana. Igualmente. Boa tarde. Cléo, ainda temos alguns minutos? Então vamos lá a mais uma pergunta. Doutor, algo que é muito frequente que as pessoas falam é de água no joelho. A doença água no joelho é muito grave? Pergunta frequente, mito muito difundido. Muitas pessoas que vão procurar a consulta com o ortopedista têm dor no joelho e perguntam sempre: doutor, será que é água no joelho? Eu estou preocupado com medo de ser uma coisa grave. Porque o mito diz que existe uma doença chamada água no joelho e que essa doença é grave. Bem, na verdade, o que significa água no joelho? 70% do peso de um animal como o ser humano é composto por água. Nosso corpo é 70% água, o resto 30% é sólido, ou seja, tem água no corpo inteiro, inclusive parte do osso é composta por água. O joelho é uma articulação. A articulação é uma união entre dois ossos que tem uma estrutura muito bem estabelecida e que quase sempre é unida por como se fosse uma abraçadeira de borracha que fica em volta, que é a cápsula da articulação. Quando a gente olha o joelho dentro de uma cirurgia, você não consegue ver de imediato os ossos antes que você faça um cortezinho para abrir essa cápsula. Então ela é um compartimento fechado. Lá dentro tem vida, tem estruturas que estão trabalhando para manter o funcionamento do joelho, que é uma peça viva. E dentro existe um líquido, uma quantidade normal de líquido que tem que ter dentro do joelho. Ele tem várias funções. Uma delas é como se fosse de óleo. Por que a junta mexe com tanta facilidade e você nem sente que ela está mexendo? Porque ela é tão bem lubrificada por esse líquido que você não se dá conta disso. Então, esse líquido tem inúmeras funções. Lubrifica, ele é por onde entra a nutrição para as partes lá dentro que estão dentro da articulação, por onde saem as coisas que já foram usadas, têm que ser reaproveitadas. Só que tem uma coisa, quando o joelho sofre um acidente ou tem alguma doença, a quantidade desse líquido, que é o líquido articular, aumenta. Então, para produzir uma defesa dessa doença ou desse acidente, o joelho incha. E como incha lá dentro, num compartimento que cabe líquido, aumenta o volume do líquido e ele enche, expande. Como quando você enche uma bexiga com água, ela vai inchando, aumenta a quantidade. Ou simplesmente um saco que estava vazio, de plástico, né? Lógico que vai segurar água, e vai enchendo com a água da torneira. Ele vai aumentando, vai engrossando quanto a isso. Essa então é a função desse líquido. Então, água no joelho não é a doença. Ela é o acúmulo do líquido por diversos outros motivos que podem acometer o joelho. Que pode ser realmente alguma coisa séria, realmente. Há doenças severas que podem realmente até aleijar, que desencadeiam o inchaço do joelho, acumular líquido, ou pode ter sido qualquer coisa pequena, uma torção leve no joelho subindo a escada, que machuca o joelho e faz com que ele inche. Isso faz com que se acumule essa água no joelho. Ou seja, ela é consequência de uma série de outras coisas diferentes, que podem ser extremamente sem gravidade ou podem ser mais sérias. Mas não existe uma doença chamada água no joelho, e muito menos é necessariamente grave. Água no joelho é sinal que alguma coisinha aconteceu com o joelho e precisa ser investigado pelo médico.
Tá aí então, mais uma dúvida tirada aí para os ouvintes que realmente falam muito de água no joelho, inclusive a tal gota. Mas depois, num próximo programa, o senhor irá falar se essa sobre água gota? no joelho tem a ver com gota. Vamos anotar essa, para a próxima a gente falar sobre gota. Então tá bom. Quero agradecer a todos os ouvintes de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista e pelos internautas, como vocês viram aí, acessando o site da Trianon AM, até em Dallas, nos Estados Unidos, fazendo a pergunta aqui pela rádio aqui no telefone. Muito obrigado, doutor Dario, pela sua participação. É uma pena que já tenha acabado. É um prazer estar aqui com você todas as vezes. Eu espero em breve ter a próxima oportunidade para a gente estar aqui e poder responder a novas perguntas. Com certeza. Muito obrigado, doutor Dario. Muito obrigado, Cléo, aí na mesa de som, sempre fazendo esse trabalho profissionalismo e o seu profissionalismo sempre aí em primeiro lugar. Muito obrigado a todos, fique com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser. Você acabou de ouvir pela rádio Trianon AM 740. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi.